Diga amém. Graça e paz, igreja do avivamento. E nessa noite você continue sendo instrumento de Deus neste lugar, para abençoar e ser abençoado. Hoje Deus tem uma palavra de vida para cada um de nós, e nós vamos verdadeiramente beber do Senhor, amém? Hoje o Senhor vai trazer uma palavra que vai trazer despertamento sobre a igreja e sobre todos que vão nos ouvir através das redes sociais. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo, vocês são muito bem-vindos, diga amém. Dá um glória, dá um aplauso ao Senhor pela galera que está ouvindo a gente nas redes sociais. Deus abençoe, você será ricamente abençoado com a glória de Deus, com a palavra de Deus, em nome de Jesus, como nós vamos ser também aqui em nome de Jesus, amém? Fala para o teu irmão e diga assim, diga, meu irmão, eu sou filho amado. Diga, eu sou filho amado. Diga, eu sou filho querido do meu pai, porque o meu pai me ama. Agora dê um aplauso ao Senhor, porque seu pai te ama. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Eu creio que você já ouviu essa palavra várias vezes, mas graças a Deus que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E eu creio que hoje Deus vai falar conosco de uma forma especial, como falou comigo, ministrou nesse tempo que eu estava meditando. Mas eu quero falar hoje sobre Lucas, que fala sobre as parábolas que Jesus fala para os fariseus, para as pessoas que estão ali, para os escribas. E Lucas 15 fala de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, fala da parábola da moeda ou da dracma perdida, e fala da parábola do filho pródigo. Diga, filho pródigo. A partir do versículo 11, que diz o seguinte, Lucas 15, versículo 11. E Jesus continua dizendo, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, diga, 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, diga, desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, versículo 14 que eu estou lendo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi ao seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu, de íntima compaixão, o pai. E correndo lançou-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilhos, ponde-lhes um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram-se a alegrar-se. Diga glória a Deus. E diga misericórdia. Versículo 25 diz: e o seu filho mais velho, diga filho mais velho, estava no campo.
Ele estava trabalhando e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Diga, ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo porém este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e o achou-se. Diga glória a Deus, diga aleluia, e dê um forte aplauso ao Senhor por esta palavra tão linda, tão poderosa, tão tremenda. Já somos ministrados só em ler essa palavra, mas amados, aqui é uma história que se fala sobre, diz que é o filho pródigo, mas é uma história que é a história do pai, do filho mais novo e do filho mais velho. É uma história, e Jesus está dando ênfase ao pai. Jesus não está dando ênfase, quando ele está pregando esta palavra, aos filhos. Ele está falando como o pai se comporta diante dos seus filhos. E aqui está demonstrando também como os filhos se comportam diante do seu pai. E aqui quando nós vemos esse texto que fala que o filho perdido, fala de um filho perdido ou um pai maravilhoso, porque o pai foi um pai maravilhoso. O filho que se perdeu e o filho que ficou. E aqui a gente vê três situações, três atitudes, diga, três atitudes. Foram três atitudes: a atitude do filho mais novo, a atitude do pai e a atitude do filho mais velho. E a palavra vai discorrendo, dizendo que aquele jovem, ele chega para o pai e diz assim: pai, dai-me tudo. Aquele filho estava enjoado, estava cansado, aquele filho queria liberdade. Ele estava cansado de viver perto do seu pai. E ele pede ao pai para que o pai dê a parte dele, porque era de direito, quando todo pai morre, repartir entre os seus filhos. Porém aquele filho, ele pediu a parte dele antes do tempo. Diga, antes do tempo. Ele pediu antes do tempo. Ele não pensou no pai, ele não pensou no pai estar mais velho, ele não pensou que se o pai poderia precisar dele. Simplesmente ele quis pegar a parte dele. E ele saiu de distante da presença do pai, ele saiu da casa do pai para um lugar distante. E esse lugar distante que ele foi, ele começou a gastar, começou a viver dissolutamente, começou a viver uma vida desregrada, começou a viver uma vida que fora de princípios, uma vida sem monitoramento, e ele gastou tudo e perdeu tudo. Diga, gastou tudo e perdeu tudo. Então esse filho pródigo, ele dá um mau exemplo. Esse filho, ele dá um mau testemunho, porque apesar dele ter direito, e ele tinha tudo que ele queria com o seu pai, mas ele preferiu a parte dele e querer gastar do jeito dele. Amados, todas as vezes que a gente quer administrar a nossa vida do nosso jeito, a gente perde tudo. Ponha esse entendimento. Não queira decidir a sua vida do seu jeito. Não queira pegar a sua parte, o que você conhece, o que você sabe, e querer fazer. Saiba que você sempre tem que estar nos braços, na casa do Pai, porque a casa do Pai é o lugar mais seguro.
A casa do pai é o lugar de proteção. A casa do pai é o lugar que você vai ficar firme. Mas quando você fica longe da casa, dos projetos do pai, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com o filho pródigo. Ele perdeu tudo, ele gastou tudo. Ele começou a fazer coisas que desagradavam a Deus e que desagradavam ao seu pai. E aí esse jovem, ele tem três atitudes. Diga, três atitudes não. Diga, o jovem mais novo teve atitudes erradas. Então a atitude do filho mais novo, ele foi, em primeiro lugar, egoísta. Ele teve um plano egoísta. Ele teve um plano que verdadeiramente ele não pensou no seu pai, ele não pensou na sua mãe, porque o texto não fala de mãe, mas ele não pensou no seu irmão, ele só pensou nele. Para sair da casa e ele se sentia preso e ele queria ser livre. Mas na realidade, amados, a verdadeira liberdade que ele tinha era dentro de casa. Dentro de casa ele estava protegido, ele estava guardado. Quando ele saiu, que ele pensou que ia ficar livre, foi aí que ele ficou preso nas garras do mundo. Foi aí que ele ficou amarrado, ele ficou envolvido com coisas que desagradavam ao seu pai e desagradavam ao seu Deus. E aí o texto vai falando, versículo 13, diz assim: e em poucos dias depois, o filho mais novo, depois que pediu ao pai, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ele preferiu, ficar longe, ele nem ficou perto. Foi uma terra longínqua, ele quis ficar distante. É como se ele fosse para uma outra cidade. Ele não quis ficar perto, porque ele queria se desvincular da casa do seu pai. Diga misericórdia. E aí diz: e ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali ele desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Desperdício dos bens materiais, porque às vezes a pessoa pensa que as coisas materiais, elas são para sempre. Não, as coisas materiais são corruptíveis. É por isso que a palavra de Deus diz que não é para a gente juntar tesouro na terra, mas juntar tesouro nos céus, porque a terra, a ferrugem e a traça consome, mas o que vem do céu é para sempre. Eu quero declarar e profetizar: Deus tem uma morada eterna para mim e para você. Deus tem prosperidade para mim e para você, e essa prosperidade ela vem do céu, vem do trono, não é da terra, porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para os seus filhos. Não pense que você tem o melhor para você mesmo, que você vai conquistar na força do seu braço. Tudo que você conquista na força do seu braço, você vai até conquistar, mas vai perder. Mas tudo que você conquista no Senhor, tudo que você conquista em Deus, você vai prosperar, e você vai ter ainda abundante para abençoar outras pessoas. Você já percebeu que quando a pessoa se converte, ela aceita Jesus? Às vezes a pessoa tinha até uma condição boa, aí daqui a pouco começa a passar por guerras, por lutas, principalmente nessa área financeira, porque tem muita coisa que foi o diabo que deu. As pessoas conseguiram coisas desonestas, de forma errada, aí perde tudo, aí fica: meu Deus, eu não era crente e vivia bem financeiramente, agora eu sou crente, eu estou passando necessidade, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. Não, amados, está aprendendo a viver pela fé, Todo crente que passa por uma guerra, passa por uma luta, Deus está ensinando a viver pela fé. Porque Deus não quer que você viva pelo que você tem, não quer que você viva pelo que você conquistou, mas Deus quer que você viva por Ele e para Ele, porque dele são todas as coisas, e Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Se você quer, cele com aplauso ao Senhor, porque Deus tem bênçãos reservadas para os seus filhos. Ei, Deus tem bênçãos reservadas para os seus filhos. Deus tem bênçãos reservadas para mim e para você. E você precisa saber acessar essas bênçãos. E o texto diz: e havendo ele gastado, versículo 14, gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e ele começou a passar
necessidade. Diga, necessidade. Sabe por que ele passou necessidade? Porque ele saiu da casa do pai. Ele largou a sua cobertura, ele largou aquele que protegia, que guardava, ele largou aquele que era o seu protetor e foi viver a sua vida, e ele perdeu tudo e começou a passar necessidade. E aí ele diz, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Ele não estava perto da casa do pai, ele estava distante. E aí ele chega para essa pessoa, o qual mandou para os seus campos: olha, eu só tenho esse negócio de porco aqui, se você quiser cuidar, você pode cuidar, mas não vou te dar nada. Porque ele estava passando necessidade, ele estava passando fome. Esse filho desobediente, esse filho que desobedeceu seu pai, a sua mãe, desobedeceu as autoridades, ele passou necessidade. Sabe por quê? Porque saiu do propósito, saiu da cobertura. E aí, aonde ele encontrou abrigo, que na realidade ele não encontrou nem abrigo, amado, ele foi viver com os porcos. O que acontece com todo aquele que larga Jesus, todo aquele que larga a casa do pai, todo aquele que larga o Senhor, vai viver como porcos. Diga misericórdia. Porque essa palavra, o bispo, é porque nós precisamos despertar esse exemplo aqui dele. Sabe o que é? É para que eu e você não venha cair nessa cilada de querer fazer a nossa própria vontade, querer fazer, sair da casa do pai, sair da cobertura, desobedecer aos nossos pais. Isso é um despertamento para a igreja, isso é um despertamento para você e para mim. E aí ele começa a ficar com os porcos. Diga, com os porcos. Fale com bem alto, diga, com os porcos. E desejava em seus estômagos com a comida, com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Diga, ninguém lhe dava nada. Ninguém dava nada para ele. Sabe por quê? Ele já tinha recebido tudo que ele achava que ele tinha, que até tinha, mas gastou tudo. Ninguém lhe dava nada, porque a Bíblia diz: de Deus não se escarnece. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele ceifará. Essa palavra se cumpriu na vida desse jovem. Nós não podemos escarnecer, amados, porque Deus é Espírito, Deus é Santo, Deus é todo poderoso, Ele é o nosso Pai eterno. Nós não podemos ficar brincando com Deus, brincando de dizer filho de Deus e querer fazer do nosso jeito. Deus é Deus, Deus é soberano, e nós temos que obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra. E aquele jovem passou necessidade e ninguém dava nada para ele. Sabe por quê? Porque ele estava longe da casa do pai. E tornando em si, disse, ele caiu na real. Diga, ele caiu na real. Fale para o teu irmão, ele caiu na real. Diga, meu irmão, caia na real. Fala aí, bem alto, diga, caia na real. Ele caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Ele começou a se comparar. Eu vivia na casa do meu pai, eu reclamava, eu achava que eu não tinha liberdade, e hoje eu estou aqui com fome. Os empregados de meu pai passam muito bem, melhor do que eu, e eu estou aqui. Ele caiu em si. Amados, não queira cair em si quando vier uma catástrofe na sua vida, não. Caia em si agora, se desperte a permanecer na casa do Pai, porque tem gente que só se desperta quando acontece algo de ruim. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele se despertou quando ele estava lá no fundo do poço, para poder ver, meu Deus, ele poderia fazer diferente. Ele poderia ser diferente, abrir o coração para o pai e dizer: pai, eu sinto vontade de ir para o mundo. Pai, eu sinto vontade de fazer isso. Eu sinto vontade. Ele pediu a herança. Ele matou o pai antes do tempo. Ele disse: eu quero a minha herança, porque a herança se recebe quando morre, ou quando a pessoa está mais velha, idosa, não tem mais condições de cuidar. Mas ele disse: eu quero logo. Ele não teve empatia, ele não se colocou no lugar do pai dele, ele não se colocou no lugar do irmão, da sua mãe, que não menciona o texto. Ele só pensou nele, e ele colheu tudo o que ele fez.
Diga, ele colheu tudo que ele fez. Diga, eu vou colher tudo que eu plantar. E eu só vou plantar coisa boa. Dê um aplauso ao Senhor, porque essa palavra você tem que viver. Eu tenho que viver, para que não aconteça nenhum mal sobre nós. Porque Deus é justo. Deus é um Deus justo, não é injusto. Você vai ver que o Pai está simbolizando Deus, porque o Pai fez. O texto fala, é muito rápido, não conta detalhes. A Bíblia fala que o filho pediu e o pai foi e deu. Mas você acha que o pai deu com o coração tranquilo, amado? A resposta está nos versículos posteriores, que o pai, quando vê o seu filho, abraça ele, beija ele e faz uma grande festa. Essa é a prova do amor do pai. E aí ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele faz um plano, amado. Quando ele cai na real, ele diz: não, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou me levantar daqui, eu vou voltar para o lugar. Eu não quero nem ser o filho dele, eu quero ser um dos criados dele, porque se eu for um dos criados dele, eu vou ser bem tratado melhor do que eu estou sendo tratado aqui. Está entendendo, amados? O que aconteceu com aquele jovem? Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servos empregados. Isso aqui ele só estava planejando. Diga, planejando. Você viu que o jovem no início ele planejou uma coisa errada, mas agora ele planejou a coisa certa. O ponto chave dessa passagem aqui do filho pródigo, porque esse texto não fala só sobre ele. Esse texto fala sobre o filho mais novo, o pai e o filho mais velho. Mas a chave para o filho mais novo, sabe o que é? É arrependimento. Diga, arrependimento. Quando ele cai em si, ele está dizendo: eu preciso me arrepender, eu vou voltar para a casa do meu pai. Tanto que ele fez um plano, ele projetou. O texto está recitando aqui, dizendo como ele iria fazer com o pai. Ele projetou, e no coração dele, ele já estava arrependido, amado. Mas ele foi, e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu. Viu o seu pai, o pai o viu e se moveu de íntima compaixão. Foi o pai que teve íntima compaixão, amados. Você já pensou se aquele pai fosse um pai ruim? Um pai que dissesse assim: eu já te dei tudo, eu não quero você mais, vá agora viver a sua vida. Já pensou se aquele pai faz isso? Só que Jesus estava dizendo que esse pai era um pai de compaixão, era um pai de amor, é um pai que nunca desiste dos seus filhos. E é esse pai, amado, que nós servimos. É esse pai, esse paizinho querido, que está sempre disponível para nós e nós não para ele. É esse pai que muitas vezes nós nos tornamos como esse filho mais novo. Estamos até na casa do pai, mas estamos tendo comportamentos dissolutamente, comportamento de egoísmo, de pensamento de si mesmo, de fazer sua própria vontade. Mas o pai está sempre com o coração inclinado para o seu filho. O pai está sempre dizendo: meu filho, eu te amo. O Senhor está te dizendo nessa noite: meus filhos, eu te amo. Meus filhos e minhas filhas, eu te amo. Eu não desisto de vocês, ainda que vocês estejam vivendo uma vida dissoluta, uma vida errada, uma vida errante. Eu te amo. Mas a única coisa que separa, amados, a nossa vida de Deus são os nossos pecados. Então não adianta, Deus não pode estabelecer a paternidade dele sem que haja arrependimento. O filho teve que se arrepender, voltar para o pai, reconhecer que pecou contra os céus, contra Deus, e pecou contra o seu pai. Aí houve remissão de pecado. Deus continua sendo Deus, quem muda é as pessoas. Deus continua sendo pai, quem muda são os filhos.
Filhos, tenham comportamentos de filhos, que alegra o coração do pai. Não tenha comportamento que desagrada, não. Porque esse pai ficou muito triste. Esse pai ficou triste. Todas as vezes que um filho, uma pessoa que está na igreja, serve a Deus na igreja, se afasta da casa de Deus, está se afastando do pai. Ainda que diga que está orando, que está buscando, não. Foi o pai que estabeleceu a igreja. Foi Jesus que estabeleceu a igreja. Se nós não estamos na igreja, é porque nós estamos fazendo a nossa própria vontade, estamos fazendo o que nós queremos, estamos vivendo como esse jovem, como um inconsequente. Porque a palavra para esse jovem é inconsequente. Poderia dizer a parábola do jovem inconsequente. Poderia ser. Aleluia, meu Deus. Abra seu espírito para ouvir a palavra de Deus. Abra seu espírito, porque Deus tem bradado neste lugar. Deus tem falado nesse lugar. Mas às vezes fica parecendo que Deus está falando uma linguagem e vocês não entendem. Deus está falando com você, igreja. Deus está falando comigo. Deus quer fazer algo grandioso nessa igreja. Deus quer fazer algo grandioso nessas famílias. Deus quer fazer algo grandioso nesse bairro. Porque Deus é pai de todas as famílias de Ingomadeira. Deus é pai e Ele não desiste dos seus filhos. A única coisa que Deus quer é que seus filhos se arrependam. Diga: arrependimento é a chave. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, versículo 20, viu o seu pai. O pai o avistou e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe-se aos braços e beijou. Será que você pode imaginar essa cena? Uma cena de um pai que esperava um filho, e de um filho arrependido. Você pode ver essa cena? Quem pode ver essa cena? Eu quero fazer essa cena. Eu queria que viesse alguém aqui para fazer essa cena. Por favor, aqui na frente. Vem aqui alguém para fazer essa cena. Venha, Nanda. Venha. Fica aí. Aqui, aí. Agora, venha Maristela também. É a mãe. Aqui ela está representando o filho. Fica uma ali, outra aqui. Fica aqui assim, ó. Fica aqui assim, uma aqui. E a outra aí assim, uma de frente para a outra. Aí o filho está arrependido. E aí o pai avista o filho. Cadê? Passa, vem. E aí eles vão, se abraçam. E aí a glória de Deus é derramada. Deus manifestando o seu poder com os seus filhos. Assim é Deus com a sua igreja, com a sua noiva. Deus está restaurando o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Aleluia! Meu Deus, você está entendendo, igreja? O Senhor está chamando: meus filhos, minhas filhas, voltem para o propósito. Voltem para a minha direção, voltem para a minha palavra. Não ande do seu jeito, porque da forma que você está andando está errado. É isso que Deus está falando. Às vezes estamos na igreja, mas estamos como esse filho pródigo. Às vezes estamos na igreja, mas estamos fora do propósito. Quando estamos fora do propósito, é como se estivéssemos desgarrados. Estamos ali só por estar. Eu estou ali porque eu vou fazer. Para me ver. Não, você tem que estar porque você tem prazer em estar na casa do Pai. Você tem que estar na casa do Pai com prazer e com alegria. E esse momento que acontece entre o pai e o filho, aí o pai disse aos seus servos, mobilizou logo tudo: trazei depressa a melhor roupa. Vamos lá, traga a melhor roupa para o meu filho, que ele está sujo. Aquele filho deve ter tomado um banho, porque ele estava
com os porcos deveria estar muito fedido, e o pai não se importou de abraçar o filho fedido, porque o pai que ama, ele recebe: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus está chamando todos do jeito que está. Não precisa se preparar para aceitar Jesus, não, tem que aceitar Jesus como está. E o pai abraça e diz: traz a melhor roupa, vai, traz vestilhos e ponde-lhe um anel, ponde um anel nas mãos e coloca sandálias. O pai, na mesma hora, revestiu o seu filho. Vestes novas representa santidade. Deus quer santidade para os seus filhos. O pai o santificou naquela mesma hora. E aí ele disse: traz um anel. O anel significa aliança, renovação de aliança. Deus está querendo renovar, que você renove a aliança com Ele todos os dias. E aí o pai diz: traz sandálias novas. Sandálias novas representa uma nova caminhada, uma nova caminhada. Eu quero declarar que Deus nesse tempo está derramando santidade sobre a sua vida, uma nova aliança e uma nova caminhada para uma grande conquista. Se você recebe, se expresse no nível da sua fé, em nome de Jesus. Uma nova caminhada. Preparai o caminho do Senhor, porque Deus tem uma nova caminhada para nós. Uma caminhada de conquista. Mas não se conquista desgarrado, não se conquista fora do propósito, fora da casa do Pai. Só que se conquista quando estamos na cobertura, protegido pelo Pai. Porque o Pai tem direção para dar para todos. O Pai tem direção para dar. Diga amém. Aleluia. E aí ele diz, para completar tudo, ele diz: trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramos-nos. Eu quero te dizer que a alegria quando um pecador se arrepende, a alegria quando o filho se arrepende, a alegria, eu quero dizer que hoje Deus quer derramar uma alegria sobre os seus filhos, sobre as suas filhas. Se alegre, porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre, igreja, porque Deus te ama, Ele te ama. Celebre em nome de Jesus. Se vocês não sentem, eu sinto. Eu sinto a glória de Deus na minha vida. Eu sinto o poder de Deus quando essa palavra passa por mim. Cheia, você precisa deixar essa palavra entrar em você. Quando a palavra entrar em você, você vai ver que você vai ser uma pessoa nova, uma pessoa mais intrépida, uma pessoa mais ousada, uma pessoa mais aliançada, uma pessoa mais santa. É isso que Deus quer de mim, de você. Meu Deus, porque este meu filho, aleluia, ele começou a se alegrar. Sabe por quê, amados? Porque ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Dê um aplauso ao Senhor, porque eles começaram a se alegrar. Eles começaram a se alegrar. Eles começaram a festejar. Porque quando um filho se arrepende, a alegria, a festa nos céus. E o seu filho mais velho agora, você viu a atitude do filho mais novo, a atitude do pai e a atitude agora do filho mais velho. Preste atenção, amados, para a gente finalizar essa palavra. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou-se perto da casa. Ele estava no campo porque ele estava trabalhando, irmãos. Ele estava trabalhando para o seu pai. Ele estava trabalhando para o reino de Deus. E chegando perto da casa, ouviu a música e as danças. Ele achou estranho. Que alegria é essa? Que coisa é essa? Meu amado, quando a gente não se alegra com a vitória do outro, a gente se comporta como esse irmão aqui. Precisamos nos alegrar com a vitória do outro. Se você vê o irmão ali festejando, dê glória a Deus, se alegre. Não se entristeça não, porque quando você está se entristecendo, você está sendo invejoso. Eu queria, para mim não faz, só faz para o meu irmão. Isso é meninice, isso é criancice. O irmão mais velho
teve a atitude do irmão mais novo. Sabe por quê? Ele, ao invés de ter consciência como pai, como mais velho, como primogênito, ele não alia para ele o Senhor faz, para mim o Senhor não faz. E aí o texto diz: e chamando um dos seus servos, perguntou-lhes o que era aquilo, o que estava acontecendo, que alegria, que festa era aquela. E ele lhe disse: veio o teu irmão, o teu pai o matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então os criados deram um relatório para ele, falou por que foi que estava tendo aquela festa, mas ele se indignou e não queria entrar. Diga misericórdia. Ele se indignou com o comportamento do pai, ele se indignou com o comportamento do irmão. Ele achava que o irmão não deveria ter direito. Foi aquilo que eu falei no início, né? Da pessoa, se o pai, na realidade, o filho mais velho teve um comportamento de um pai maldoso, um pai que não ama. Mas aí ele cai na real. Ele se indignou, amado. Ele ficou chateado. E aí ele fala: e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Olha o coração do pai de novo, amado. O coração do pai diz: meu filho. Eu creio que o pai estava muito quebrantado, porque ele viu um filho que estava morto, reviveu. O filho que estava perdido foi achado. Estava celebrando. Aí disse: filho, eu não quero te perder não, filho, porque eu já perdi aquele. Eu quero que você esteja aqui também. Aí não, para ele o seu pai faz tudo, você nem deveria receber ele de volta. Aí o pai, com muita compaixão, eis que, aí o texto diz: e saindo seu pai, rogava-lhe, pediu a ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que sirvo há tantos anos. Ele jogou, lançou na cara do pai também: te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Amados, ele reivindicou o que ele tinha direito. Ele falou ele não fazia porque não queria, porque tudo estava disponível para ele, mas ele nunca se interessou. Ele só passou a se interessar quando viu o filho pródigo que se arrependeu voltando. Ele caiu na real que ele queria isso, e ele tinha todo o direito. Quantas vezes acontece isso na casa do pai? Você, como filho, como discípulo, tem direito, tem acesso, tem tudo, mas não está usufruindo porque não quer, porque está vivendo dentro de casa do seu jeito. Como que é? No orgulho, é verdade, no orgulho. E aí o que é que acontece? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Ele ficou preocupado com o bezerro. Ele achou: esse bezerro poderia ganhar dinheiro, podia fazer tantas coisas. E ele disse, aí o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Oh, amados, olha que coisa linda. Filho, tudo isso aqui é teu. O que você quiser é teu. Você pode usufruir quando você quiser. Até o teu irmão eu dei. Imagine você que é fiel, você que faz tudo na casa do pai. E aí o pai diz: mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e o achou. Se coloque de pé nesta hora, em nome de Jesus. Amados, eu queria que você, como um filho amado, diga: eu sou um filho amado. Diga: eu sou um filho querido do meu pai. Agora você está sendo verdadeiramente, a pergunta nessa noite é: como tem sido as suas atitudes hoje? Você está tendo a atitude de um filho mais novo ou de um filho mais velho? Porque hoje nós estamos na posição de filhos. Diga amém. Diga: eu estou na posição de filho. Como filho, como é que você está?
Como filha, como é que você está diante do seu pai? Você está perto? Você está distante? Você está tendo o comportamento do filho pródigo, de querer fazer o que queria? Ou você está tendo o comportamento do filho mais velho? Porque hoje Deus quer colocar você com o coração do pai. Deus quer que você hoje volte para a casa do pai. Hoje Deus quer que você volte para o propósito. Você pode dizer: não, eu não sou filho pródigo não, eu não estou desviado não. Nós podemos até não estar desviado da igreja física, mas podemos estar desviado do propósito de Deus. Feche seus olhos agora. Eu queria que você ouvisse essa música nesta hora e que você meditasse. Feche os olhos todos e receba agora o chamado do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Feche os olhos todos. E na medida que você for ouvindo esse louvor e o Espírito Santo for falando com você, você vem aqui para frente. Não fique olhando para ninguém, não pense que as pessoas vão olhar para você. Pense no que Deus pensa de você, no Pai pensa de você. Feche seus olhos e medite na letra. Aleluia. Pai, nesta noite nós estamos aqui como filhos amados, filhos que queremos nos arrepender, filhos que queremos ter a atitude do filho pródigo, Senhor, porque a atitude mais nobre que o filho pródigo foi reconhecer o erro que ele fez. A atitude que o filho pródigo teve, Senhor, foi reconhecer os erros, foi reconhecer as falhas, conhecer as suas atitudes erradas, reconhecer que precisava se arrepender. O arrependimento é a chave. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Nessa noite, amado, se você ouviu essa palavra, se tem alguma coisa que Deus ministrou ao seu coração, faça como o filho pródigo. Se arrependa. Seja como um pai amoroso, que ama. Que quando nós temos um coração de pai, nós entendemos o que acontece com os filhos.
Que nessa noite você possa colocar o seu coração diante do Senhor. Eu queria te convidar para vir aqui na frente, todos. Se tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje, quer se reconciliar, esse é o tempo. Eu queria convidar todos para vir na frente.